Gomes, ela é advogada em Portugal, já esteve conosco durante vários programas, sempre está nos orientando. Tudo bem? Bom dia, doutora. Bom dia, bom dia. Primeiramente, quero agradecer novamente o convite e agradeço também a todos os ouvintes e fiquem atentos que teremos novidades aí. As pessoas estão muito afoitas, querendo mudar para Portugal, querendo saber mais sobre a vida em Portugal. Muitas vezes elas acabam não fazendo planejamento, como elas recebem, elas veem muitas notícias, né, no Instagram das pessoas, Facebook. Elas não sabem por onde começar, mas elas querem ir de qualquer jeito. Então, eu queria aqui conversar com a senhora um pouquinho, né? Senhora, posso te chamar de você? Fica à vontade, pode sim. Sobre essa questão de como conseguir uma cidadania portuguesa. Quem pode conseguir essa cidadania? Olha, voltando ao que você disse, realmente é muita gente, é grande a quantidade de pessoas que estão, tá? Atualmente eu resido aqui em Aveiro e eu só vejo brasileiro, é incrível. É brasileiro em todo lugar, parece que eu estou no Brasil, de tanto brasileiro que há. Eu até falei Então, que o Brasil fez um colonialismo reverso, né? O Brasil agora tomou Portugal. Tomou Portugal. é mais ou menos isso. A quantidade de brasileiros que tem aqui é muito grande mesmo, todos correndo atrás dos seus direitos, correndo atrás de emprego. Está muito legal ver todo esse movimento que tem tido aqui de brasileiros. Que legal. Agora vamos falar um pouco sobre nacionalidade. Isso. Quem pode obter nacionalidade? Há uma série de questões nas leis, né? Nas leis de nacionalidade, muitas formas de você obter. Umas delas é você sendo filho de português, neto de português. Quem for casado com português e tem mais de 3 anos de casamento também pode ser português. Quem também possui união estável também tem esse direito de obter a nacionalidade portuguesa, mas só tem que, no caso de união estável, tem que ter esse mesmo reconhecimento que tem no Brasil aqui, e é feito através de uma ação. Então, a única coisa que modifica é isso, tem que ingressar com ação em Portugal, mas também possui total direito, né? Aquele que foi adotado por português, é uma série de pessoas, né, que tem esse direito. Mas também tem a forma que você consegue obter a nacionalidade portuguesa pela naturalização. Por exemplo, o que está acontecendo aqui, as pessoas que vieram em 2017, 2018, eles já acabam obtendo esse direito. Se eles forem maiores de idade, residirem legalmente aqui em Portugal por 5 anos, conhecerem o português e não ter sido condenado por crime algum, essas pessoas já estão nos procurando para também obter a nacionalidade. Olha que legal. Então, se você quer, você não tem direito, não é filho de português, não é neto, não é casado, não tem como ter, se você vier a Portugal, ser maior de idade, residir aqui legalmente por 5 anos, não ter sido condenado por crime e conhecer o português, você passa também a ter essa nacionalidade. Então, Portugal, eu acho que hoje em dia é o país que é mais aberto e dá uma facilidade maior para quem é brasileiro, né? Então, aqueles também que são menores, nascidos aqui em Portugal, também possuem os seus direitos. Se os pais terem residência legal, terem título de residência independente por 5 anos antes do pedido, se o menor frequentou a escola por 1 ano na educação pré-escolar, esses também têm direito. Então, não é só aqueles que têm sangue português, poderíamos dizer assim, mas você pode se tornar um português e depois passar para os seus netos, para os seus descendentes.
Que legal. Eu vi que Portugal abriu vários tipos de vistos para os brasileiros, né? Inclusive o visto de trabalho. Como que o brasileiro pode obter um visto de trabalho? Quem se classifica? Qualquer pessoa? O que que acontece? Então, para o visto de trabalho, há hoje em dia dois tipos de visto referente a trabalho, né? Aquele que já tem um contrato de trabalho, já tem um local onde vai trabalhar, já tem tudo certinho. Aí você entra com esse pedido no local que você reside, no país de origem, né? Quem está no Brasil, entra no Brasil. Então, o que a pessoa precisa? Um contrato de trabalho. Agora tem aquele visto que é para as pessoas virem para procurarem trabalho. Então, há um pouquinho de diferença. Então, esses dois vistos, um é para você que já tem um contrato de trabalho e esse outro é para você procurar. Então, você tem alguns requisitos e você tem que cumpri-los aqui, né? Como se autossustentar aqui pelo período de trabalho, você tem que ter documentação, é toda uma forma que o governo fez para que abre mais um leque para que recebam esses brasileiros e que não fiquem irregulares aqui. E no caso, a pessoa ela tem que conseguir um trabalho registrado ou ela pode ir montar a própria empresa ou trabalhar autônomo? Ah, sim, se a pessoa consegue trabalhar, pode. Nesse caso desse visto, você tem que ter um contrato de trabalho. Mas tem outros tipos de visto, por exemplo, de empreendedores, que você pode vir empreender aqui. Isso tem todo o direito. Tem vários tipos de visto, então, na verdade. Tem muitos. Porque a pessoa pode pegar um visto desse, no caso, de trabalho e sempre renovando, completar os 5 anos aí, né, trabalhando direitinho, legalmente, e conseguir a cidadania, então, no caso. Sim, é tranquilo. Então, tem muita oportunidade. Quem quer vir, tem que vir com bem planejado para não passar por dificuldades aqui. E após 5 anos residindo legalmente e entrando nos requisitos, pode também obter a nacionalidade. Doutora, recentemente a gente viu em vários jornais alguns brasileiros que estavam procurando consulado, muitos que voltaram para o Brasil. O que acontece com esses brasileiros aí? Olha, eu acredito que é falta de planejamento. Quando a gente quer obter, quando a gente quer atingir um objetivo, tem que ter um planejamento. Eu acredito que esses brasileiros que vieram não tiveram planejamento, não consultaram um escritório especializado, porque isso é fundamental. Quem está aqui sabe se tem emprego, quem está aqui sabe onde procurar emprego, quem está aqui tem a visão de quanto se gasta no mês, de qual o que é necessário para viver aqui. Então, essas pessoas que voltaram, eu tenho absolutamente certeza que não houve planejamento. Porque emprego tem, ou não se adaptaram àquilo que foi proposto. Porque aqui tem bastante emprego, mas às vezes são subempregos e as pessoas não se adaptam, né? Sim. Então, não houve o planejamento nesse sentido. E também o financeiro, né? Sim, eu escutei algumas pessoas, várias pessoas, inclusive, no caso, que vêm do Brasil com a cara e com a coragem, vão para Portugal, saem do Brasil, vão para Portugal com a cara e com a coragem e alugam um apartamento onde já tem 10 pessoas morando ali, todo mundo no mesmo banheiro. E eu fiquei pensando, gente, mas para que se submeter a essa situação? Mas é a realidade, tem muito brasileiro que faz essas loucuras, né? Tem muitos brasileiros que fazem isso, eu já vi bastante. Aqui tem, por outro lado, para ajudar financeiramente, aqui tem uma cultura de alugar, de arrendar, né? Arrendar quartos na casa e tal. Mas quando a pessoa não vem pensando nesse objetivo, nesse fim de se submeter, realmente volta para trás, porque não se adapta. Isso é muito ruim. E como é que funciona o arrendamento? O seu escritório trabalha com isso também, com arrendamento? Arrendamento é o aluguel de casas, no caso?
Isso mesmo. A gente faz essas relocations, né? A gente cita aqui de relocations. O cliente vem, nos procura, a gente faz tudo o que for necessário para ele obter os documentos aqui, né? E então a gente auxilia, a gente passa, a gente procura o imóvel que se adapta a ele, porque aqui tem uma grande falta de imóveis, né? Aqui está superlotado e não tem imóveis para arrendar, então é uma coisa muito difícil. E a gente faz essa pesquisa, procura o imóvel que se adapta à família e a gente tenta trazer o máximo de segurança para a família vir e se sentir segura. Então a gente faz compra de imóveis, a pessoa está no Brasil, a gente compra aqui, lógico, né, mandando fotos, imagens, fazendo tudo o que for necessário para adquirir esse imóvel, vai até o cartório, tudo. Então, a gente faz relocation, compra de imóveis, regularização de estrangeiro, a gente faz o acompanhamento dos clientes até o temido CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Então, a gente tenta abraçar realmente aquele que vem para ter uma nova vida. Então, nosso escritório, eu falo que ele é um carinho que a gente tem pelos clientes. A gente abraça. Qualquer problema que ele tiver, a gente está aqui para solucionar, fazer o melhor para ele se sentir em casa, realmente, para se sentir em Portugal a sua nova residência. E no caso, você é uma brasileira que trabalha no escritório português mesmo. O escritório é português, não é feito de brasileiros. Não, eu sou a única eu sou a única brasileira aqui. A gente todos são portugueses. E português às vezes não consegue compreender muito o que o brasileiro fala, esse negócio de pedir desconto, esse negócio de pedir parcelamento. Então, tudo que é referente a brasileiro, eles passam para mim, e a gente tem o costume de falar que brasileiro com brasileiro se entende, né? É uma verdade, então, né? É mais fácil lidar comigo, o brasileiro, do que às vezes com o português, que logo que você chega, você não entende muito bem o português, não é fácil. Então, a gente conversando com a mesma língua, aqui eles falam o brasileiro é mais fácil. Então, realmente vai se sentir em casa. Que legal. Então, você que está escutando, você que vai escutar essa matéria, que tem vontade de fazer a relocation, alugar, conhecer, saber mais, até valores, você pode procurar a doutora Laura Beatriz, até para poder ter uma assessoria também, na verdade, né? O que pode, o que não pode. Eu vi várias coisas. Então, muitas vezes as pessoas vão naquela intenção de que eu vou trabalhar e já consigo pagar, mas o salário mínimo é quase o valor do aluguel. Então, tem que ter esse planejamento mesmo, não tem jeito, né? Tem que ter os conselhos certos. Tem que ter os caminhos certos, senão vai sofrer realmente. Eu vejo muito brasileiro sofrendo aqui e é triste de ver. Triste. Mas faz parte, né? Faz parte. Existe alguma previsão de que baixe os aluguéis? Isso existe? Não, não existe. Ficou ali, já era. Então, o imóvel é seu, você coloca o preço e quando as pessoas buscam, né? Você não vê necessidade de abaixar. Mas o governo ele está começando a tomar algumas medidas para que surjam imóveis, porque até os próprios portugueses estão tendo dificuldades de arrendar. Então, está criando um sério problema aqui. O governo já está sensibilizando e vendo as melhores medidas para que isso, que o arrendamento alcance a todos, né? Porque agora não só afeta os brasileiros, mas os próprios portugueses estão sendo afetados por esses arrendamentos de altos valores. Então, está criando um problema aqui no país por conta disso. Eu acho que até o governo português deve pensar, gente, esses brasileiros são ricos, né? Porque eles vêm para cá, eles pagam o valor que é necessário, assim, não medem esforços. E os portugueses agora estão sofrendo com isso. Quase isso. Estão atingidos. Então, o governo está começando a criar medidas para que isso seja solucionado, né? Para que haja mais imóveis. Eles estão começando a desenvolver isso, porque está sendo um caos, realmente, aqui no país. E eu queria perguntar para você também sobre financiamento de imóvel. Quem pode financiar um imóvel? É fácil financiar um imóvel em Portugal? Então, financiamento é para aqueles que possuem condições financeiras e comprovantes de renda.
Você tem comprovantes de renda, aí sim você tem direito. Se o banco te aceitar como cliente, né? Você tem total direito. E aí você precisa de alguns requisitos, que são conta no próprio banco, os documentos portugueses, NIF, os documentos que você comprova aqui, você realmente vai pagar esse financiamento, né? Esse contrato com o banco. Mas todos podem comprar os imóveis normalmente. Desde que consigam comprovar uma renda. Isso, e pagar. Pagar. Não é que nem no Brasil, que você pode arranjar Minha Casa Minha Vida. Sim, tem que comprovar e dar uma entrada no valor X, né? O valor que o banco vai permitir e tudo mais. Entendi. Nós estávamos falando aqui até sobre cidadania, e depois sobre vistos. Bem, e qual é a vantagem hoje de você ter a cidadania, já que Portugal oferece tantos vistos? Existe algum benefício em você lutar pela cidadania mesmo? Tem uma pesquisa que diz que o passaporte português é um dos mais queridos do mundo. Porque ele é o mais fácil, entre aspas, de tirar. Se você tiver aqueles requisitos que eu citei anteriormente, você consegue a nacionalidade e, consequentemente, você consegue o passaporte, né? Então, você tem a nacionalidade, você vive como cidadão europeu. Você pode viver em qualquer país da Europa. Você pode passar a nacionalidade para os seus descendentes. Você pode, bem como morar e trabalhar em qualquer país aqui, né, da Europa. Você não precisa de visto para os Estados Unidos, Canadá, Japão. Para Estados Unidos e Canadá, você só precisa de autorização. Você entra lá no site algumas horas antes de viajar e pronto. Você não precisa, que nem os brasileiros, tem que ir até o consulado americano, fazer entrevista e tal. Não. Você no português, você vai até o site, você, horas antes de viagem, solicita essa autorização, pronto. E você pode entrar normalmente nos Estados Unidos, Canadá, né? Você tem acesso às melhores escolas e universidades. O valor da universidade é menor referente a quem é estrangeiro. Então, o português ele tem esse benefício. Quem quer estudar aqui, né, tem todos esses benefícios. Você consegue participar de concursos, da política portuguesa, tem uma série de benefícios, né? Esse que eu citei são alguns deles, que são os fundamentais, né? Então, tem isso tudo que eu acho que é super vantajoso, né? E fora também aquela permissão para poder entrar nos outros países e morar nos países da Europa também, né? Se você é cidadão português, sim, você pode morar. Pode morar em qualquer outro que faz parte da União. Então, isso compensa bastante aqueles que... Tem gente que vem aqui, obtém a nacionalidade, e depois vai... Por exemplo, tem países que pagam melhores, Luxemburgo, Irlanda, e vão para esses países, normal. Que legal. Então, vale a pena mesmo, né? Doutora, mas e a saúde? Como funciona a saúde? Aí tem SUS? Aqui tem a saúde pública. Ao meu ver, ela funciona super bem, né? Eu já, pelo menos na cidade que eu moro, semana retrasada, eu tive que ir no hospital com os meus filhos, eu fui super bem atendida, não demorou para ser atendida, eu fiquei assim feliz, porque no Brasil eu já passei horas, né, na fila, e criança não paga até os 18 anos, não paga a saúde aqui. Agora, dos 18 até os 60, tem que pagar uma taxa que você utiliza, né? Então, é uma taxa em torno de 16 euros que você paga e utiliza a saúde normalmente. E às vezes pode... Por serviço, na verdade. Pode durar um pouco mais, mas você é super bem atendido e tudo mais. Então, a saúde aqui, eu vejo, ao meu ver, que funciona. Eu vejo reclamações nas outras cidades, mas no meu mundo, posso dizer assim, que eu vivo aqui em Aveiro, eu vejo que funciona perfeitamente. Deve ter diferença, né, de estados, de cidade, deve lógico. Deve ter questão populacional, né? Às vezes, por exemplo, Lisboa deve ser lotado, Porto deve ser mais lotado. Agora, Aveiro ainda é uma cidade, entre aspas,
pequena, ela é tipo interior, é pequena, mas perto de outras cidades aqui é grande, entende? Não sei se dá para compreender, mas o serviço de saúde aqui eu não tenho que reclamar em nada, as pessoas que eu convivo também não. E o serviço, ele é pago, essa taxa ela é paga por serviço ou é paga por mês? Como funciona? Não, esse serviço, por exemplo, você vai ao médico agora, você paga 16 euros e você utiliza tudo que for necessário lá dentro. Se precisar tomar soro, tudo é incluso nesse valor. Entendi. E as escolas, como funcionam? Elas são pagas? As escolas, elas têm as públicas, e tem a grande parte são as públicas privadas, né? Que aí você paga pelo valor que você recebe. Então, tem um escalão primeiro, segundo, terceiro, e você vai entregar seus documentos, seu comprovante de renda, tudo na escola, e aí eles vão se adequar ao que você ganha. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Então, é bem justo, eu vejo dessa forma, e as escolas aqui são excelentes também. E é fácil de conseguir uma vaga? Aí tem um grande problema, depende da idade do seu filho, né? Se for a idade obrigatória, sim, 6 anos, sim, tem que ter uma vaga para ele, né? Agora, se for creche, já é mais difícil, porque são superlotadas, né? Então, eles não aceitam mais crianças do que aquilo que é suficiente. Então, tem que dar uma pesquisada quanto a isso. O mais difícil é creche, né? E pré-escolar até os 5 anos. Mas com 6 anos já é obrigatório. Acho que Portugal não estava esperando assim, né? Esse mar de brasileiros que superlotaram Portugal. Eu tenho 2 filhos aqui na escola e a sala dos 2 tem bastante brasileiro. É muito engraçado ver isso. Mas também tem brasileiros, tem americanos na classe deles, tem ingleses. Então é uma mistura, tem venezuelanos. Portugal está recebendo todos. A porta realmente está aberta assim, para todos aqueles que desejam vir e pronto. Está bem interessante tudo isso. Eu acho engraçado, eu acho interessante mesmo. Eu até li uma matéria há um tempo atrás falando que os adolescentes e as crianças estavam preferindo, os portugueses, preferiam falar o português do Brasil do que o português de Portugal. Eles achavam mais estiloso e as professoras portuguesas não estavam gostando desse assunto. E eu achei isso engraçado, né? Não, aqui eles têm muito acesso aos youtubers, né? Isso Sim. Tudo por causa dos youtubers. Hoje em dia, essa nova profissão tem chamado a atenção e tem muito youtuber brasileiro. Muito, muito. E todos eles assistem. Então, isso acaba trazendo uma influência. Tirando que a quantidade de brasileiros que tem aqui é muito grande. Muito grande, muito grande mesmo. Isso é engraçado. Então, tudo isso acaba influenciando. Eu achei engraçado até o comentário de que as professoras não estavam gostando disso. Lógico, a professora está lá para ensinar o português de Portugal. Chega uma grande demanda de brasileiros. Mudam o português, ainda mais trazendo várias gírias desconhecidas até para o dicionário, né, brasileiro. Dificulta realmente. Dificulta a vida delas. Eu acho que os europeus não gostaram muito dessa história, não. Mas a influência do Brasil aqui é muito grande. É realmente muito grande. Ainda mais em questão de youtubers, isso é muito grande mesmo. E as escolas, elas são meio período ou período integral? Como funciona? As escolas, você pode, são integrais, né? Você pode colocar o seu filho das 7 até as 18, tem algumas que é das 7 até as 7. Então, você coloca o seu filho lá, eles vão tomar o pequeno almoço, que é café da manhã. Aí tem o menu é a sopa, o prato principal, o sumo é suco, e tem a sobremesa, né? E depois à tarde tem o café da tarde. Então lá é interessante que na escola dos meus filhos, eles têm horta lá, então eles aprendem a mexer com horta, eles plantam os alfaces, eles plantam couve,
Isso no Brasil a gente não vê. É verdade. Não vê. E aí, para ensinar as crianças a venderem, eles vendem na própria escola, para os funcionários da escola, eles vendem o alface, a couve, o cheiro verde, as coisinhas, para depois comprar brinquedo, comprar coisas para a própria escola, para manutenção escolar. Então, isso eu acho muito interessante, né? É uma cultura bastante diferente da do Brasil. Muito. A gente não ensina nossos filhos, pelo menos na cidade, né, a plantar, a colher e tal. Então, isso aqui eles ensinam, e eu acho isso fundamental. Além de ensinar a criança a ser um empreendedor, a vender o alface, a couve, eles ensinam a plantar, que isso é fundamental, né? Para a saúde, é orgânico, né? Então, eles pensam bastante, essa forma de pensar é bastante interessante aqui. Sim, é até bonito, na verdade, porque eles estão vendendo para o próprio consumo. Exatamente. Né? Eles estão ali trabalhando o desenvolvimento financeiro das crianças ali. Isso é muito interessante. Acho que o brasileiro ele tem um orgulho diferente. Então, nós vemos muitas vezes que hoje os pais evitam que os filhos façam alguns sacrifícios ou alguns trabalhos ou se preocupem com algumas coisas que deveriam ser preocupação deles próprios, né? Como eu vou pagar minha comida? Como eu quero comprar na cantina? Então, eu precisava de dinheiro. Como eu vou fazer? Não, tem meu pai que paga ali. Então, é uma outra cultura mesmo. É muito bonito. É interessante. Eu fico preocupada com tudo isso. E você teve os seus filhos aí em Portugal, Laura? Como funcionou o parto? Eu tive um em Portugal e um no Brasil. Aqui em Portugal, meu primeiro filho, ele foi de parto normal, eu achei excelente, eles incentivam bastante o parto normal aqui, então eu tive uma gravidez perfeita e tive toda a assessoria necessária, né? Aqui a grávida, a gestante, ela não paga nada no sistema de saúde, nada. Ainda quem está regular, né, quem tem o título de residência, tudo ganha o voucher em euro do governo para você comprar tudo que precisa para o bebê, cobertor, fraldas, etc., né? E você também ganha um cheque saúde de dentista. Então, você tem direito a 3 vezes durante a sua gestação para você utilizar o dentista, porque as grávidas, as gestantes têm, às vezes, problemas dentários, né? Algumas coisas que acontecem na gravidez. Então, eu fiquei bastante feliz com todo o apoio que eu tive. O hospital foi excelente, eu não tive nada a reclamar. Já eu fiquei chateada no Brasil, porque, pronto, o médico falou, vamos fazer cesárea. Eu não queria fazer cesárea, mas parece que é uma cultura já, né? Sim. Então, eu tive cesárea, mas também fui super bem atendida, mas foi no particular, um pouquinho diferente daqui. Sim, principalmente o cheque com o subsídio do governo para comprar, não é verdade, os itens dos seus filhos. É um bom valor, dá para você utilizar e comprar tudo que for necessário mesmo para a chegada do bebê, né? E você continuava tendo o atendimento dos médicos, mesmo na amamentação, na pediatria? A pediatria era paga? Isso, eles acompanham tudo que for necessário. Se você sentir dificuldades, você pode até o local... Se você sentir dificuldades de amamentar, você pode até o local pedir ajuda. Se você precisar de psicólogo, você tem ajuda também. Então, tem tudo um acompanhamento no pós também. Você tem aqui médicos de família, né? Que se você tiver algum problema pós, você agenda junto ao seu médico de família e ele te atende, né? Então, eu achei bastante importante tudo isso e vi a diferença entre um parto e outro. Sim, é muito diferente mesmo. Laura, sobre trabalho, referente a trabalho, você falou que muitas pessoas vêm já com faculdades, bem equipadas do Brasil, bem estudadas do Brasil, não se submetem a trabalhos terceirizados, né? Isso acontece muito também nos Estados Unidos, em outros países, mas você já conseguiu ver algumas pessoas que
eram equipadas, que tinham faculdade, estudadas, mas se deram bem no país, mesmo trabalhando em trabalhos de terceiro setor, no caso? Olha, eu conheço engenheiros que vieram do Brasil, né? Foram ao CREA no Brasil e conseguiram a Ordem dos Engenheiros de Portugal trabalharem na área, sim. Eu já vi pessoas de TI também, brasileiros que fizeram TI no Brasil e conseguirem bons empregos aqui, que essa é uma área muito desejada, né? Pessoal do mar também já vi aqui trabalharem na própria área, então tem sim esperança, né? Aqueles que têm uma faculdade, você precisa fazer alguns requisitos, né? Tem que ver junto à ordem responsável e conseguir trabalhar na sua área aqui também. Eu vi muitos empregos de TI. Por exemplo, eu sou advogada no Brasil, eu tenho a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e consegui ter essa reciprocidade, nem precisei fazer prova e obtive a minha Ordem de Portugal aqui, através de alguns requisitos, né, necessários e documentações. Então, também sou advogada aqui em Portugal. Então, tem essas vantagens e glória a Deus, né? Eu consegui aqui trabalhar no escritório de advocacia. Não é tão fácil, tá? Não é tão fácil, mas eu tive essa experiência. Então, tem possibilidade, sim, de você ter uma faculdade feita no Brasil e conseguir utilizar aqui. Ótimo, Laura. Laura, muito obrigada, viu, doutora Laura? Só queria dar um tempinho. Claro, com certeza. Que é importante lembrar, agora, no dia 17 de fevereiro, saiu aqui uma decisão do governo que há muitas autorizações de residências que não foram concedidas entre 2021 e 2022. Então, as pessoas estavam aqui irregular até essa medida que está sendo adotada, né? Então, quem pediu autorização em 2021 e 2022, o governo vai fazer essas pendências até no final de março. Então, essas pessoas que estavam regulares vão acabar se regularizando agora até o final de março. Eles vão fazer alargamento de horário para fazer o atendimento, eles vão fazer uma coisa para que essas pessoas consigam a autorização de residência o mais rápido possível, né? Então, isso foi uma medida adotada de urgência para que seja regularizado tudo isso. Então, isso é importante, é uma vitória, né, para quem está aqui desde 2021, que por causa da pandemia teve os atrasos. Então, aqueles que fizeram a solicitação 2021 e 2022, parabéns, que vão obter a autorização de residência. Nossa, que ótima notícia, hein? Então, agora vão ter já a sua residência e logo mais poderão ser cidadão português. Que legal, uma ótima notícia. Bem, as pessoas que quiserem procurar você nas redes sociais... pode... Tá bem na tela também aí. @Laura Soares PT. Não tem erro, é bem simples. @Laura Soares PT. Pode me chamar no Instagram, tirar dúvidas e tudo mais. Tem lá na minha própria página também o e-mail. Tá bom? Ótimo. Muito obrigada a todos. Novamente agradeço o carinho e o convite. Sim, você é bem-vinda. Logo mais vamos fazer mais uma pauta aí. Você volta novamente. Vamos ver o que as pessoas têm de dúvida aí. E vamos responder para as pessoas. Mas muito obrigada, viu, doutora Laura? Obrigada, um bom dia de trabalho. Que horas são aí agora? São 11h55 da manhã. Daqui a pouco eu já vou almoçar. Já pertinho do almoço. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Um bom dia, um bom almoço para a senhora. Obrigada. Para vocês também, um pequeno almoço aí. Tchau, bom dia. Tchau.